Beleza, galera? Aqui é o Dani e agora eu vou corrigir aquelas questões que eu coloquei para vocês lá no Google Classroom e aí eu vou explicar tudo bonitinho como é que eu queria que vocês fizessem essas questões, dar uma ideia de como é que fazia cada uma. Eu vou colocar, eu não coloquei escrito as perguntas aqui, mas eu vou lendo elas e vou colocar na descrição do vídeo cada pergunta, beleza? Então vamos lá. A primeira dizia o seguinte: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, até aí a gente tem que ter algumas informações que a gente tem que escrever. Tá. Questão 1. Tá falando que o veículo parte do repouso. Então a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo, ok? E parte em movimento retilíneo e acelera com uma aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ok? A pergunta lá vem o seguinte: pode ser que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Após 3 segundos, então eu tenho o tempo de 3 segundos. Beleza. Vamos relembrar das nossas formulazinhas lá do movimento acelerado. Que é V é igual a VO mais AT, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD, e D é igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Vi vovó atrás do toco, vovô viu vovó mais duas amigas dela, e o diabo vê também, mas meio atrapalhado. Só algumas formas de vocês lembrarem essas equações. Então vamos lá. Ele quer saber a distância percorrida e a velocidade escalar. A percorrida após 3 segundos. Tá. Eu tenho tempo, aceleração e velocidade inicial. Eu preciso achar a velocidade final. Eu posso usar essa fórmula aqui? Eu vou achar a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração e tenho o tempo. Então vamos usar essa fórmula. Eu tenho que ver velocidade final. A velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3. Ok? Então eu tenho que a velocidade vai ser 6 metros por segundo. Ok? Tendo isso, a gente pode ir ou para a segunda equação ou para a terceira equação para a gente achar a distância percorrida. Vamos usar essa aqui que vai ficar mais tranquilo, não tem que levar nada ao quadrado, não tem que tirar raiz de nada. Então vamos lá. D, que é a distância após 3 segundos. A velocidade inicial vai ser 0 vezes o do tempo, que é 3. Isso aqui a gente sabe que vai dar 0. Mais 1 meio. A aceleração eu tenho que é 2 metros por segundo. Vezes o tempo, que é 3 segundos ao quadrado. Ok? Então eu vou ter que a distância vai ser igual a 0 mais 1 sobre 2 vezes 2, a gente sabe que é a mesma coisa que você dividir por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Ok? Então é só a gente cortar. Mais 3 ao quadrado vai dar 9. Ok? Então a distância vai ser 9 metros. Ok? Então resposta: 6 metros por segundo, a velocidade após 3 segundos e a distância percorrida 9 metros. Ok? Era só isso que a questão pedia. Vamos para a segunda questão. A segunda questão dizia o seguinte. Vamos lá. Questão número 2. Um ponto material parte do repouso em movimento retilíneo uniformemente variado. E após percorrer 12 metros, ele está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vai. Vamos lá, vamos por parte. Vamos ler de novo. Um ponto material parte do repouso. Se parte do repouso, velocidade inicial igual a 0. Ok? Em movimento retilíneo uniformemente variado. E após percorrer 12 metros, então tem que a distância 12 metros. Ele está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Então eu tenho que uma velocidade final é 6 metros por segundo. Ok? A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo é. Então a gente quer saber a aceleração dele.
Beleza. Eu preciso achar uma formulazinha que tem velocidade inicial, velocidade final, distância e aceleração, e que não precisa do tempo. Dessas equações aqui, só tem uma que não precisa do tempo, que eu não tenho ainda. Que eu posso tentar achar, mas eu não preciso dele. Que é a segunda aqui, certo? Então vamos por ela. Eu vou ter que V ao quadrado é igual a V0, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2AD. Vamos lá. Velocidade final, eu tenho que é 6 metros por segundo. Isso aqui vai ser ao quadrado, é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu quero achar, que é a distância de 12. Certo? Isso aqui a gente sabe que vai dar 0. Então eu tenho que 36 vai ser igual a aceleração vezes 24. Então a aceleração vai ser igual a 36 dividido por 24. Certo? E isso a gente tem que vai ser 1,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então essa é a aceleração que a gente tem no movimento. Era só isso a questão. Vamos lá. Questão 3. Questão 3 dizia o seguinte para nós. Tinha um gráficozinho. Dizia o seguinte. Seja o gráfico da velocidade em função do tempo em um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, representado abaixo. Considerando a posição inicial desse movimento igual a 46 metros, então a posição do corpo. Então a posição do corpo. Vamos lá. Eu tenho aqui, o gráfico diz o seguinte. Vamos interpretar o gráficozinho. Depois o gráfico é esse aqui. Vou mostrar para vocês que eu, às vezes não vou conseguir colocar o gráfico ali. O gráfico é esse aqui, certo? Esse gráfico diz o seguinte, que a velocidade no instante igual a 0 é igual a 10 metros por segundo, certo? E que no tempo de 5 segundos a velocidade é igual a 0, ok? Então, beleza. Vamos lá. Só colocar aqui de novo para a gente continuar. Então, vamos lá. Eu tenho que a velocidade inicial vai ser igual a 10 metros por segundo, porque isso aqui estava no instante de t igual a 0. E a velocidade de 0 metros por segundo quando t for igual a 5. Beleza? Ele quer saber a posição no corpo no instante de 8 segundos, certo? Eu cortei a pergunta aqui, não deu para ver. Mas ele quer a posição do corpo no instante de t igual a 8 segundos. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. A gente tem com essas informações aqui, a gente consegue achar a aceleração. Porque a gente vai pegar só esses primeiros movimentos de onde a velocidade vai de 0 vai até 10, numa variação de 5 segundos. Ok? Então, nesse movimento aqui, a gente pode usar aquela formulazinha do V igual a VO mais AT. Certo? Para a gente achar a aceleração. Então, a gente vai ter que V é igual a VO mais AT. Ok? Então, a gente tem que a velocidade inicial é 0. Na verdade, a velocidade inicial é 10. Desculpa. A velocidade inicial... escrevi aqui errado, desculpa. A velocidade final é igual a 0. A velocidade inicial é igual a 10. Mais a aceleração, que é o que a gente quer achar. E o tempo de 5 segundos, que a gente está pegando só esse intervalo de tempo aqui para a gente achar a aceleração. Ok? Então, a gente vai ter que a aceleração vai ser igual a menos 10 sobre 5. Eu passei o 10 para lá e depois passei o 5 dividido, ok? Então, a aceleração a gente acha que é de menos 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? A gente quer saber a posição no instante de 8 segundos, ok? Sabendo que
ele partiu com a posição inicial de 46. Então, a gente tem uma posição inicial. Para isso, a gente vai usar aquela fórmula lá do sorvetão, que é essa aqui, ó. Essa é igual a SO. É aquela fórmula da distância, do diabo V também mais meio atrapalhado, só que a gente coloca em função da posição, e não só da distância percorrida. Ok? T ao quadrado. Então, agora a gente só substitui as informações. Eu vou ter que a posição inicial vai ser igual a 46, que é a posição inicial que está falando no problema, mais a velocidade inicial, que é 10 vezes 8, que é o tempo total que ele quer achar, 8 segundos, mais a aceleração que a gente achou, que é menos 2, vezes o tempo ao quadrado de 8. Ok? Então, a gente tem essa operação. Vamos lá. A gente tem 46 mais 80 mais... Isso aqui a gente pode cortar. Meio vezes 2, isso aqui dá 1. Ok? E 8 ao quadrado a gente sabe que é 64. Então, aqui vai dar menos 64. Ok? Fazendo isso tudo, a gente acha 62 metros. Ok? E essa era a resposta do nosso problema. Beleza. Vamos lá para a questão 4. Próxima questão. A próxima questão era de verdadeiro e falso. Ela tinha esse gráficozinho aqui, ó. Vou colocar, vocês param o vídeo, vocês interpretam e depois vocês voltam para cá. Um corpo se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, conforme o gráfico abaixo. Aí você tem esse gráficozinho aqui, certo? Esse gráfico diz o seguinte: tem uma retazinha, então ele começou o movimento em retilíneo uniforme e depois a velocidade aumentou de 10 para 20. Então ele começou ele foi para um movimento retilíneo uniformemente variado, que começou a ter uma aceleração, ok? Então vamos lá. Deixa eu focar. Beleza. A primeira afirmativa fala o seguinte: a primeira afirmação fala assim: no final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. Certo? Só um minutinho. Tá, tô falando que no final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. Beleza. Como é que a gente vê se está certo ou se está errado? A gente vai pela área do gráfico, certo? Que a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, então a gente sabe que a área do gráfico é a distância percorrida, ok? Então a gente tem duas áreas, que é o quadradinho e depois a gente tem um trapézio, ok? Esse trapézio eu vou dividir entre um quadrado. Vou desenhar mais ou menos como é que o gráfico tá lá aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 2 segundos, beleza? Aqui a gente tem 10, aqui a gente tem tempo, aqui a gente tem velocidade. 10 e aqui a gente tem 20. Certo? Mais ou menos isso. Também tá bem assim, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu tenho que fazer a área disso aqui e a área disso aqui tudo. Só que isso aqui eu posso dividir entre um quadrado aqui e um triângulo para ficar mais fácil, ok? Então eu vou chamar isso aqui de área 1, área 2 e área 3, ok? Então vamos lá. Eu tenho que a área 1 é 1 vezes 10, então a gente tem 10 metros, percorreu 10 metros. Na área 2, a gente tem 1 também, que de 1 para 2 segundos foi 1 segundo, e também 10, entendeu? Que aqui, ó, eu tô pegando sempre o tempo base vezes a altura, ok? Então eu tenho mais 10. E aqui na terceira parte, a gente tem, vai ser um triângulo, a gente sabe que é base vezes altura, base vezes altura, dividido por 2. Base 1,
A altura 10, 20 menos 10 é 10, dividido por 2. Então, é 10 vezes 1 dividido por 2, igual a 5 metros. Somando a área total, que vai ser 1 mais o 2 mais o 3, a gente tem 25 metros. Então, a afirmativa 1 está correta, ok? A primeira está correta. A segunda diz o seguinte: a sua velocidade final é de 40 metros por segundo e a velocidade média do percurso foi de 25 metros por segundo. A gente sabe que a velocidade final do percurso, ela está escrita aqui, que é de 20 metros por segundo. Então, não é de 40 metros por segundo. Certo? Então, essa segunda já está errada. Só de você começar a ler, você já sabe que ela está errada. Ok? Vamos lá para a terceira. A terceira diz o seguinte: a aceleração entre T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 2 segundos foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos pensar. A aceleração é o quanto você varia da velocidade em 1 segundo. Aqui a gente passou 1 segundo e a gente não precisa fazer nem conta, porque a gente sabe que a velocidade em tempo igual a 1 era de 10 e foi para 20. Então variou 10 metros por segundo nesse segundo que foi de 1 até 2. Então a aceleração a gente sabe que se variou 10 metros por segundo em 1 segundo, nos dá 10 metros por segundo ao quadrado. Não precisa nem fazer conta, só você interpretando o gráfico você consegue dizer que essa afirmativa está correta, que a gente tinha uma aceleração de 10 metros por segundo. Então a afirmativa 3 também está correta. Então estariam certas a primeira e a terceira. Ok? Vamos lá para a próxima, para a última questão. A última questão dizia o seguinte. Vamos lá. A segunda diz o seguinte: um policial está parado com sua moto em uma estrada que tem velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Tá. Então, a velocidade máxima permitida é igual a 80 km por hora. O motorista passa pelo policial trafegando em uma velocidade constante de 10 km por hora acima da permitida. Então, é 10 km por hora acima da permitida. Então, se é 10 km por hora acima da permitida, então ele tem uma velocidade de 80 mais 10, de 90 km por hora. Ok? Então, vamos lá. Instantaneamente, o policial sai em perseguição do motorista, partindo do repouso e acelerando sua moto com uma aceleração constante de 5 metros por segundo quadrado. Isso aqui a gente tem aquele carinha lá que saiu de 90 km por hora e ele não pode aumentar a velocidade dele. Então, ele vai partir em movimento retilíneo uniforme a partir disso, porque ele não pode aumentar a velocidade. Ok? E o policial vai atrás dele para caçar ele, certo? Vai atrás dele com uma aceleração de 5 metros por segundo. Então, ele está num movimento acelerado. Ok? Aí está perguntando após quanto tempo em segundos o policial alcança o motorista. Ele quer saber o tempo que demorou para o policial alcançar esse motorista. Então, o que é o seguinte? O seguinte o segundo movimento, que é o do movimento retilíneo uniformemente variado, é o seguinte. Que tá o policial, ele saiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. E ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo. A distância dos dois vai ter que ser igual também. O tempo e a distância tem que ser igual dos dois, porque vai ser a distância a partir de quando ele passou do policial, lá no começo do movimento, até aonde o policial encontrou ele. Então, tipo assim, a distância percorrida pelos dois é a mesma. Então, é só você igualar as equações. Uma do movimento retilíneo uniforme e a outra do movimento retilíneo uniformemente variado. Dando movimento retilíneo uniforme, a gente lembra que é o Deus vê tudo.
D igual a VT. E a do movimento retilíneo uniforme no movimento variado é D igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Vamos igualar isso tudo. V vezes T vai ser igual a VOT mais 1 meio de A vezes T ao quadrado. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é o seguinte. A gente tem que pegar essa velocidade, que é de 90 km por hora, e passar para metros por segundo, para a gente ficar com uma conta mais, tudo na mesma unidade, já que a gente tem aceleração em metros por segundo. Então, a gente tem que passar de km por hora para metros por segundo. Então, passando de 90 km por hora, a gente tem que dividir por 3,6. Então, essa velocidade, se você dividir 90 dividido por 3,6, você acha 25 metros por segundo. Ok? Então, vamos substituir tudo que a gente tem. O primeiro movimento retilíneo uniforme, que é do motorista lá, do motoqueiro, ele passou com uma velocidade de 25 metros por segundo, vezes um tempo, certo? Que é o que a gente quer achar. A velocidade inicial do policial é igual a 0. Então, esse aqui vai dar tudo 0, certo? Então, vai dar meio vezes a aceleração, que é 5, vezes T ao quadrado, ok? Eu posso dividir os dois lados por T, ok? Vou dividir esse lado por T e dividir esse lado por T, certo? O que aqui a gente fica? A gente pode cortar esse T com esse T, a gente fica com 25 igual a meio vezes 5 vezes T. Ok? Que a gente tinha T ao quadrado, agora a gente tem só T. Ok? Então a gente vai passar o 2 multiplicando para lá, então a gente vai ter 25 vezes 2. E esse 5 vai vir dividindo tudo. Dividido por 5. Que é igual a T. Então, o tempo vai ser igual a 25 dividido por 5, a gente sabe que é 5 vezes 2, 10 segundos. Então, é assim que resolvi todos esses problemas. Eu sugiro que vocês refaçam todas essas questões e refaçam também os exercícios de movimento retilíneo uniforme. Porque a partir de semana que vem a gente vai começar com o movimento circular e composição de movimento também. Então, a gente vai precisar disso tudo. Ok? Um beijão, um abraço e até semana que vem.